estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque à política e o cenário de Petrópolis para o futuro. Nós vamos conversar com o vereador Eduardo do Blog, pré-candidato à prefeitura, e que vai trazer aqui as suas pautas para o município a partir de 2025. Abordamos a saúde, a segurança e também a política habitacional. Além disso, nós vamos trazer aqui uma participação ao vivo dos nossos repórteres para falar sobre a coleta de lixo em Petrópolis. A prefeitura divulgou que a Condep vai realizar o serviço e que um contrato emergencial foi assinado. Diálogo com o objetivo de acompanhar a evolução de Petrópolis para 2025. Eu sou Richard Stoltzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Você é nosso convidado especial, como já podem ver, o nosso repórter Wellington Daniel já está aqui. E a gente vai fazer um programa hoje um pouco diferente. A gente vai trazer uma informação para você e logo em seguida a gente vai para a nossa entrevista. A gente vai falar agora sobre a questão da coleta de lixo em Petrópolis, porque a Condep assumiu o serviço, não é isso mesmo, Wellington? Uma boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Exatamente isso, Richard. Depois de uma manhã de caos, com a cidade tomada pelo lixo, a Condep anunciou que começou hoje a assumir o serviço, segundo a prefeitura, com mão de obra qualificada para isso, e aos moldes do que aconteceu na Conlurb no Rio de Janeiro. Para a gente entender melhor todo esse cenário, vamos traçar uma linha do tempo. A Condep, no ano passado, renovou o contrato com o consórcio Limpe Serra por mais 12 meses, e teria então que fazer uma licitação agora, que já o contrato terminou hoje. Eles teriam então que ter feito essa licitação. A licitação começou já lá para o mês de maio, junho, e acabou que a Justiça também paralisou devido a algumas contestações do consórcio Limpe Serra. Só que acontece que o consórcio Limpe Serra, segundo a prefeitura, também não quis mais assumir o serviço, desistiu do serviço. Então, no meio de tudo isso, ficou sem certeza de como ficaria a coleta de lixo na cidade. E agora, então, a prefeitura afirmou em nota que fez uma contratação emergencial de 180 dias para manter o serviço, tendo em vista que é um serviço essencial para a população, mas a gente ainda vê muitas situações complicadas em relação ao lixo. A gente tem algumas imagens aí de hoje cedo, do Thiago Alvarez, também que chegaram para a gente pelo WhatsApp, e a gente vê que a cidade estava tomada pelo lixo. Os lojistas também, a gente conversou com eles agora de manhã, eles relataram que geralmente essa coleta ela é feita pela parte da noite, madrugada, e acabou então que a Condep teve que fazer na manhã de hoje. Mas então os lojistas ainda chegando nas suas lojas, nos seus negócios, ainda se depararam com essas imagens aí que você acompanha agora. É situação delicada, né? Inclusive eu mesmo vindo para o trabalho hoje acompanhei também a Condep fazendo essa remoção, do lixo aí pelas ruas. Por que esperar tanto tempo, né? Já não poderia ter tomado uma medida um pouco mais eficaz do que ter que trabalhar com um trator? Olha essa situação aí na sua tela. Ter que trabalhar com um trator, com um caminhão, parando o trânsito para conseguir resolver essa questão. Enfim, situação delicada. E pelo que a gente também continua acompanhando, é uma situação que está longe de terminar, até porque, como você comentou, Wellington, a gente teve a justiça aí paralisando o processo de licitação. Foram dois processos, um pela Quarta Vara Civil e outro pelo Tribunal de Contas do Estado, até porque são 3 licitações. Um é para a contratação de caminhões, de equipamentos para essa coleta. Uma outra licitação é em relação ao transbordo e à destinação final. E ainda uma licitação também para o recolhimento
dos lixos hospitalares, né? Os lixos de saúde, material de saúde, Sim. que devem ser separados, obviamente devido a esse risco de contaminação. Então, essas 3 licitações aí ainda aguardam os próximos passos aí da Justiça e do município. Você tocou até numa questão importante, para a gente não se alongar, analisar como que a Condep também está fazendo essa remoção desse lixo hospitalar, né? Já que tem que ser separado, vamos saber também como que está sendo feito esse recolhimento. Wellington, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Boa tarde a todos de casa. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido e na volta você vai ter uma entrevista exclusiva que nós fizemos aqui com o vereador Eduardo Blog, ele que é pré-candidato à Prefeitura de Petrópolis, e você vai acompanhar tudo isso daqui a pouco. O intervalo é rápido, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta, a gente vai dar início agora então à nossa entrevista, abordando mais uma vez a política e o futuro de Petrópolis. Aqui ao meu lado, como já é possível ver no nosso enquadramento, o nosso repórter Wellington Daniel, que vai participar com a gente, e o nosso entrevistado de hoje é o vereador Eduardo do Blog, que vai trazer também aqui um pouco sobre o seu olhar e possíveis projetos para 2025, caso assuma, por exemplo, a Prefeitura de Petrópolis. Wellington, obrigado pela presença mais uma vez, por estar aqui fazendo essa parceria para fazer essa entrevista, e obrigado também ao vereador pela presença, por trazer aqui um pouco do pensamento e dos ideais para o futuro da cidade. Muito obrigado. Quero agradecer a você que está permitindo que a gente possa entrar na sua casa hoje para tratar um pouquinho dos problemas da cidade e apresentar as nossas ideias aí para o futuro. Tá certo. A primeira pergunta que eu vou começar aqui a fazer, vereador, é o seguinte: a gente sabe que você critica muito o Bom Tempo, justamente, às vezes, por até mesmo muitos motivos que eles próprios dão. Queria que você falasse qual que é o principal ponto que você planeja caso assumisse, por exemplo, a Prefeitura de Petrópolis. Qual que seria a sua primeira atitude como prefeito? O que seria o principal? Bom, primeiro esclarecer para você que a crítica ela faz parte do processo democrático, né? Não apenas enquanto oposição, mas é uma prerrogativa do vereador, né? Legislar e fiscalizar.
O papel do vereador não é ficar andando atrás do prefeito e apontando asfalto, apontando calçada, faixa de pedestre e dizendo que tudo que o prefeito faz é bom. O papel, o vereador, ele é fiscalizador, ele tem que fiscalizar o prefeito, tem que criticar e também apontar soluções. Nós hoje temos um amplo conhecimento dos problemas enfrentados pela cidade, desde o endividamento do INPAS a questões sociais de habitação, de problemas relacionados aos servidores públicos, de atualização de direitos, de RPAs que são contratados nesse regime covarde, e eu venho acompanhando não apenas agora como parlamentar, mas também como jornalista há muitos anos os problemas da cidade, estudando o orçamento da cidade, hoje votando o orçamento da cidade, e nós temos aí buscado não só fazer a crítica, mas também apontar as soluções. Infelizmente, o prefeito Rubens Bom Tempo, como está no 4º mandato, ele é muito arrogante. Ele não escuta a Câmara e só faz aquilo que ele quer fazer. Eu realmente não entrei na Câmara para ser tiete do prefeito. Não entrei para ficar balançando pompom e dizendo que tudo é lindo e colocar minha família na prefeitura. Eu entrei na Câmara para cobrar uma gestão coerente na aplicação dos gastos públicos, dos recursos públicos. A gente sabe que a prefeitura teve um aumento de orçamento do ano passado, de 2022 para 2023, de 29%, ou seja, de mais 300 milhões de reais. Então, os problemas que vocês estão enfrentando na saúde, educação, na mobilidade urbana, os problemas que você está enfrentando com a sua rua esburacada, existe dinheiro para se ter uma solução para esses problemas. O que falta é responsabilidade de gestão para que esse dinheiro seja direcionado para aquilo que é mais importante para a população. Não só para fazer festa e alugar mansões para as secretarias em Petrópolis. Quer fazer a sua primeira pergunta, Wellington? Boa tarde, Richard. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos de casa. Vereador, o senhor, antes de se candidatar, tinha também um tom crítico ao então prefeito Bernardo Rossi, sempre acompanhando suas fiscalizações. Hoje, Bernardo Rossi está no governo estadual e o senhor tem secretário essa aproximação. de governo hoje. Isso, o senhor tem essa aproximação com o governo estadual. Sim. Como que é a sua atual relação com ele e o senhor acha que poderia ter uma possível parceria nessa possível candidatura em 2024? Bom, em primeiro lugar, eu vou explicar para a população. O governo do estado tem 1 bilhão em obras em Petrópolis. Qual é o meu entendimento sobre a relação com o governo do estado? Até porque existe hoje um ambiente hostil entre a prefeitura de Petrópolis e o governo do estado. Isso foi uma péssima condução do prefeito Rubens Bom Tempo das 2 tragédias para cá, quando ele trouxe o Marcelo Freixo muito próximo ao processo eleitoral, e ficou pensando em fazer política e divulgar o candidato dele no meio de tudo aquilo que a gente estava vivendo, de todo aquele sofrimento. Uma vez que nós temos 1 bilhão em obras, para fazer com que essas obras avancem no nosso município, a gente precisa de um diálogo com o governo do estado. Então, hoje o secretário de governo é o Bernardo Rossi, amanhã pode ser você. Então, se amanhã for você o secretário de governo, indicado pelo governador, eu vou ter um diálogo com você, assim como eu tenho um diálogo hoje com o Bernardo Rossi. A questão é muito simples, ou eu faço política ou eu resolvo os problemas das pessoas, ou eu avanço para as soluções dos problemas das pessoas. Vou te dar um outro exemplo. O que nós temos do governo do estado aqui? Nós conseguimos, até foi uma luta nossa, a estadualização do restaurante popular, que economizou 2,5 milhões de reais por ano para a Prefeitura de Petrópolis. O que tem lá é recursos, é dinheiro do governo do estado e a gente precisa que esses recursos sejam bem aplicados. Fora as obras, algumas que já iniciaram, que já foram concluídas, outras que estão em andamento e algumas obras que ainda nem começaram. A gente precisa do governo do estado. Então a minha relação com o Bernardo Rossi hoje, ela é institucional, assim como a minha relação com o governador Cláudio Castro, ela é institucional. É lógico que você cria uma proximidade com a pessoa toda vez que você tem um diálogo e você conversa e começa a conhecer a pessoa. Eu realmente acredito que o governo do Bernardo Rossi não foi o melhor governo para Petrópolis, mas hoje, estando secretário de governo, todas as vezes que eu tiver de sentar com ele para definir alguma coisa ou para buscar uma solução para a população, eu não posso hoje pensar em mim, pensar na minha vaidade, pensar naquilo que é melhor para mim. Nós conseguimos ajudar, por exemplo, os empresários de Petrópolis que foram atingidos pela tragédia, que tinham empréstimos da AG Rio. Foi uma proposta nossa, que nós elaboramos através do nosso gabinete, mas a partir de um determinado momento eu entendi que eu, enquanto vereador, estava muito pequeno para poder fazer isso ser aprovado pela Câmara dos Deputados, ou seja, pela Alerj.
Então nós utilizamos o mandato do Bernardo Rossi enquanto ele estava como suplente de deputado e foi aí que começou a nossa aproximação. Nós levamos essa proposta, ele transformou em projeto de lei, foi aprovado em regime de urgência e foi sancionado pelo governador aí já com o Bernardo nessa transição de deputado estadual para secretário de governo. Então é realmente uma questão da gente buscar aquilo que é melhor para a população. E volto a te dizer, hoje eu sou oposição ao prefeito Rubens Bontempo, mas muitas coisas que eu busco resolver com a Prefeitura de Petrópolis, eu consigo avançar, quando ele me permite ter esse diálogo. Um exemplo disso é a carteirinha do autista, que é uma lei nossa, que foi uma regulamentação de uma legislação federal, e ela já é emitida, que é um sonho das famílias de autistas em Petrópolis, né, de muitos anos, já é emitida pela Secretaria de Saúde. A minha lei foi sancionada pelo Rubens Bontempo e ele definiu como a carteirinha seria emitida. Foi dentro do governo dele. Então, por mais que eu seja oposição ao Rubens, eu tenho com ele, com o governo dele, uma relação institucional. Sempre que eu acredito que é o melhor para a população a gente avançar em algum tema, não tenho problema nenhum em sentar com o prefeito, assim como eu não tenho problema algum em cobrar o prefeito sempre que for necessário. A mesma coisa vai acontecer com o Estado. Se eu sentir que o governo do Estado está deixando a desejar, o meu papel é ficar ao lado da população sempre. Então, podemos dizer que, por exemplo, assumindo a prefeitura, hoje você teria um diálogo aberto, independentemente de partido, independentemente de viés político. Teríamos aqui o prol da sociedade petropolitana, assim como, por exemplo, o diálogo na Câmara, na Alerj, enfim, independentemente também da federação. Exatamente. Vou te dar um exemplo. O deputado Yuri Moura foi eleito pelo PSOL, né? É um deputado de esquerda, oposição ao governador, teve o apoio do prefeito Rubens Bontempo e eu tenho um excelente diálogo com o Yuri. Então, independente de ser de esquerda ou de direita, eu acho que hoje a população petropolitana, é claro, a população quer saber se você é coerente com aquilo que você acredita, com aquilo que você leva às ruas quando você sai para pedir votos. A população sabe que a minha linha de atuação é de direita, mais conservadora, até pelo meu partido, Republicanos, né? Escolhi o Republicanos por essa linha, mas eu não posso abrir mão de ter um diálogo amanhã, se Deus me permitir no futuro ser prefeito de Petrópolis, eu vou ter um diálogo aberto com a Câmara, vou ter um diálogo aberto com os representantes da cidade, da nossa região na Câmara Federal, na Alerj e com o governo do Estado, independente de quem for o governador. Acho que hoje eu não posso dizer para vocês que, se Deus me permitir ser prefeito lá na frente, que eu não vou sentar, por exemplo, com o governo federal. Eu preciso do governo federal. Recentemente eu estive em Brasília justamente para pedir ao Ministério da Saúde que nos apoie em algumas propostas que nós temos. A Clínica Escola do Autista, que hoje é fundamental. Eu tenho um projeto da Berenice Piana, ela me entregou esse projeto, que só para quem não conhece, a Berenice Piana, ela deu o nome à Lei da Política Nacional para pessoa com transtorno, é uma referência no Brasil para pessoa que é autista, ela me deu esse projeto. Nós temos o da Clínica da Dor, que é para pessoas com dores crônicas, como fibromialgia, que nós temos lei no município também, com a carteirinha e tudo mais. Então, eu preciso trazer esses projetos para Petrópolis. Preciso passar pelo governo federal. Quem é o presidente da República hoje? É o Lula. Eu fui até o governo federal, mesmo não sendo da base do governo do Lula, mesmo não sendo de esquerda, eu fui até o ministério, fui recebido no gabinete da ministra e dei encaminhamento a abrir esses processos lá. Assim como eu abri no Ministério da Economia um processo para que os programas federais que deram ajuda aos empresários do município, para que eles possam ter seu prazo prorrogado, ou seja, como nós conseguimos no Estado que esses empresários não paguem agora esses empréstimos, para que a gente tenha um tempo para poder recuperar a economia do nosso município. Eu pedi também ao governo federal, a gente abriu um processo lá, e eu tenho alguns deputados que estão nos ajudando, deputado Áureo, deputado Luiz Carlos Gomes, deputado Hugo Leal, eles abraçaram esse processo que nós abrimos lá e a gente está trabalhando em parceria com a Câmara Federal. Inclusive, temos um projeto muito bacana que foi aprovado agora na Comissão de Cultura da Câmara, de Desenvolvimento Econômico, está passando pelas comissões da Câmara Federal, que vai transformar Petrópolis na capital nacional do casamento, que foi abraçado e levado pelo deputado Áureo Ribeiro a Brasília. É muito importante para a economia do nosso município. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, eu não vou deixar a questão ideológica vir antes das necessidades da população petropolitana e das necessidades que o que hoje são impostas pelas questões econômicas, pela tragédia, por tudo que nós estamos enfrentando em relação à melhoria das condições de vida da população. A gente não pode abrir mão disso.
Eduardo, você comentou um tema que eu acho que é interessante sobre essa questão, pensar principalmente na população petropolitana. Eu queria trazer um certo ponto aqui, o Wellington pode até que também aproveitar a oportunidade para querer fazer algum questionamento. A gente vê que Petrópolis hoje, até mesmo pela dificuldade de tudo que passou, passa por uma situação financeira delicada, apesar desse, vamos dizer assim, desses 300 milhões de reais a mais que agora a Prefeitura recebe. Queria que você falasse como pensar no desenvolvimento econômico de Petrópolis a longo prazo, visando, primeiro, a geração de empregos, aproveitando essa questão da prevenção. A gente conversou até sobre a questão das leis de diretrizes orçamentárias e que 2% do orçamento do município tem que ir para a prevenção, mas pensando também no comerciante, visto que a gente vê que a Câmara aprovou a reforma tributária e esse texto agora também vai ser votado no Senado e isso segue para depois ser sancionado e tudo mais. Isso, de alguma forma, vai impactar principalmente o setor de serviços. E Petrópolis também tem essa característica além do turismo. Como, de alguma forma, levar esse desenvolvimento econômico de Petrópolis, tendo todos esses pontos importantes que impactam a economia do município? Sim, é verdade. Bom, muito importante e inteligente a sua pergunta, porque acaba que uma coisa acaba influenciando e tocando a outra. É muito claro para a gente, por exemplo, quais hoje são as principais vertentes econômicas de Petrópolis. Muitas pessoas falam do turismo, mas o setor de serviços hoje emprega mais do que o turismo. O turismo hoje emprega um pouco menos de 10 mil pessoas. Eu tive com o presidente do PCVB, outro dia tomei um café com ele, ele falou ali um pouco acima de 8 mil pessoas hoje estão empregadas no turismo. Mas por que não se emprega mais? Porque o turismo hoje no nosso município, ele não é profissional. Hoje, as gestões incompetentes no tocante ao turismo, elas vêm tocando com aquilo que hoje, infelizmente, é só apenas a vocação da cidade. A gente não pode trabalhar apenas com o que é vocação, que é o turismo histórico. A pessoa vai em Petrópolis, mas em 2 dias ela acaba visitando a cidade e vendo tudo que tem para ver. Qual é o impacto disso? É a redução do ticket médio, que é o que o turista gasta do nosso município. O turismo, ele não é só o turismo histórico. A gente tem o turismo de aventuras, que é um turismo, uma vertente do turismo que pode ser desenvolvido. A gente tem o turismo religioso, que pode ser desenvolvido. Nós temos hoje templos religiosos em Petrópolis que vai muito além da catedral. Nós temos convento, nós temos igrejas. Quer dizer, nós ainda não temos um mapa do turismo religioso, que, por exemplo, em Aparecida é hiper desenvolvido. Quer dizer, você vai para Gramado, você consegue escolher até o restaurante que você vai jantar. Quer dizer, em Petrópolis, as licitações são feitas de forma muito amadora, aos 45 do segundo tempo. Não permite que o hotel consiga vender aquele pacote. Às vezes vende o pacote aos 45 do segundo tempo, se cancela o evento, e isso prejudica muito o turismo do nosso município. Mas é só isso que vai definir, organizar o turismo, organizar o calendário? Não. Você tem, por exemplo, a mobilidade urbana. Nós temos hoje um turismo no centro histórico e outro totalmente diferente em Itaipava. Mas o turista que vem para Itaipava, ele quer vir ao centro histórico. Qual é a grande dificuldade dele? É mobilidade urbana. Foi uma luta nossa, uma proposta nossa, abrir a rua atrás do Parque de Exposição de Itaipava. A gente esteve lá, fez todo um estudo direitinho, na época do governo interino a gente apresentou, mas foi só uma pequena parte do que a gente tinha realmente que resolver para a população. Quando você oferece, por exemplo, um transporte público de qualidade, faz com que aquela pessoa que tenha carro tenha uma opção para ir trabalhar diariamente, que ela possa fazer economia e tirar esse veículo da rua. Então, o que isso tem a ver com o turista? O turista vem, leva 2 horas de Itaipava até o centro, depois ele não quer vir mais. Tem a questão das multas, que hoje é uma ferida aberta na economia do município, que essa empresa de rotativo, que no meu entendimento e do meu jurídico, não tem prerrogativa, não há legalidade nessas multas que são aplicadas. Quer dizer, hoje, infelizmente, a gente pode falar que o turista vem aqui, há todo ali um trabalho, né? O turista errou, parou no lugar errado, não é um trabalho de conscientização, ele é multado e depois ele não quer voltar para o município. Prejudica também o turismo, prejudica o comércio local, prejudica a pessoa que muitas vezes vai sair de uma região da cidade, por exemplo, vai sair do Jardim Salvador, da Posse, do Retiro, de Pedro do Rio, do Meio da Serra, do Sargento Boiningue, para comprar no centro da cidade, para comprar na Rua Tereza. A Rua Tereza,
Tive outro dia uma audiência pública onde eu tive a oportunidade, né, de passar por uma sabatina com todos os empresários da Rua Tereza. O que eu falei para eles? Olha, a Rua Tereza tem que ser inserida no calendário e na rota do turismo petropolitano. A Rua Tereza é o maior shopping a céu aberto do Brasil. Ah não, mas poxa, as lojas estão fechadas por incompetência do poder público. Há toda uma questão ali relacionada aos aluguéis, que é onde o chefe do Poder Executivo, seja eu, o Richard, qualquer um que sentar naquela cadeira não vai conseguir mexer, porque você tem que botar a mão dentro da cabeça dos donos de imóveis, é meia dúzia para centenas de imóveis aí espalhados do nosso município. Muitas vezes eles não ligam se o imóvel está fechado, se está aberto, porque tem muitos, mas a parte que cabe ao poder público, que é fomentar o turismo, é fazer os ônibus passarem por dentro da Rua Tereza, é você revitalizar a Rua Tereza. Há um projeto de revitalização da Rua Tereza de 2011 que se perdeu no tempo. Quer dizer, há todo um direcionamento de recursos que podem fazer com que a economia do município melhore, seja na Rua Tereza, seja no comércio, seja no turismo, seja no aumento do ticket médio do turista, que o turista gasta aqui no nosso município. Né? Quando eu falo mobilidade urbana, é para a gente conseguir fazer esse link entre os distritos e o centro histórico. É cada vez maior o número de pessoas que procuram as áreas rurais de Petrópolis. Você vai no Brejal, só no ano passado foram 5, 6 pousadas, tive no Brejal outro dia. Ah, mas poxa, o que o Brejal tem a ver com o turismo? As pessoas vão lá porque o Brejal hoje é o maior produtor de orgânicos do estado do Rio de Janeiro. Saem do Brejal ali, no mínimo, 4 caminhões com 400 quilos de tudo que você pode imaginar, chuchu e tudo mais. Quer dizer, ali gera emprego e renda. Por que não se fomentar essa economia? Poxa, melhorar as estradas para o escoamento da produção, mas também para que o turista possa ir para lá. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar o turismo e linkando o turismo a outras áreas, passando pelo transporte público. A gente precisa aliviar o trânsito de Petrópolis. O governo anterior do Rubens perdeu 50 milhões, um pouco mais, de mobilidade urbana porque não apresentou projeto em Brasília. Aí eu vou entrar numa outra questão. A gente precisa ter um setor de projetos profissional. A gente tem que ter um escritório da Prefeitura de Petrópolis em Brasília para fazer captação. A gente precisa de um prefeito que não tenha vergonha de bater na porta de cada deputado, que tem aí em média 64 milhões de reais por ano para poder destinar para os municípios. E muitos deputados federais têm link com Petrópolis. Por que não se faz essa captação de recurso? Porque muitas vezes, como muito bem disse aqui o Correio Petropolitano em um dos programas de vocês, a prefeitura perdeu a reforma da Praça do Skate, justamente por isso. Então a gente não pode ter uma gestão que lida de forma irresponsável com os recursos públicos, principalmente com os recursos federais. Toda vez que um deputado consegue destinar os recursos, e aí eu vou te citar alguns deles, deputado Hugo Leal, deputado Auro, estão sempre colocando dinheiro aqui no nosso município, outros deputados, o próprio Marcelo Freixo já colocou aqui, mas toda vez que a gente perde esses recursos, a gente está tirando a motivação de investir no nosso município. E a gente precisa de um prefeito que pense no macro. A gente precisa pensar no bem da cidade. A gente tem que trazer recursos de senador. O senador Romário destinou recursos. Na época, o Daniel Silveira, enquanto deputado, foi pouco, mas destinou alguma coisa para o nosso município. A gente não pode continuar perdendo esses recursos e agindo de forma irresponsável. Tem recursos para a gente atuar em diversas áreas da cidade. Se você for antes do período de emendas, ou seja, agora, esse é o período. Se você for agora a Brasília, eu tenho certeza que o prefeito seria recebido em todos os gabinetes. Tem que ir com o pires na mão mesmo. Tem que sentar na porta dos deputados e esperar. Às vezes nas secretarias de Estado, hoje não, porque hoje eu sou mais próximo do governador Cláudio Castro e dos secretários de Estado. Mas já cheguei a ficar 5, 6 horas na porta de um secretário lá para poder ser atendido e para poder atender a população. É prerrogativa do vereador? Não, quem deveria estar lá é o prefeito. Mas se o prefeito não faz, eu faço. Eduardo, além disso, você comentou sobre essas questões Rua Tereza, Brejal, mobilidade urbana, e aí aborda muito essa questão da infraestrutura do município hoje e que a mobilidade urbana é um grande problema, a gente sabe muito bem disso. E você comentou sobre a questão do transporte público, que afeta, lógico, a mobilidade também. Como que você vê o transporte público de Petrópolis? Qual que seria a sua medida para, de alguma forma, melhorar o transporte público do município? Visto que em 2025 termina o contrato de licitação Petroíta e Cascatinha, fora que a gente ainda tem essa investigação do Ministério Público relacionada à cidade das Hortênsias. Faria uma nova licitação? Isso resolve o problema do município? Não resolve?
Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Otávio Sampaio, que também participou. Seria talvez uma alternativa assumir o transporte público do município? Qual que seria talvez a sua alternativa para tentar solucionar esse problema? Bom, na minha opinião, é a única alternativa, né? É a única. Eu apresentei uma proposta da Câmara logo no início do mandato para que fosse feita a intervenção das empresas de ônibus. Por que eu pedi isso? Porque a gente entende que essas empresas de ônibus já prestam um péssimo serviço muito antes desse incêndio. Não é de agora que ficou ruim, né? Eu lembro que antes de sentar naquela cadeira como vereador, eu entrei, né, acionei o Ministério Público pedindo a volta de 100% das linhas de ônibus, porque no meio da pandemia, quando você deveria aumentar a oferta de veículos, para diminuir a quantidade de pessoas por ônibus e, de alguma maneira, evitar, minimizar, amenizar as contaminações, foi exatamente o contrário que aconteceu. Foram reduzidos o número de linhas de ônibus e a gente nunca vai saber quantas pessoas foram contaminadas e vieram a óbito pelas aglomerações que aconteceram no transporte público e nos terminais, e aí eu estou falando de todas as empresas, né? O segundo ponto é: o Rubens assumiu a prefeitura, em 6 meses aumentou a passagem 2 vezes. Então, ele não pediu para que fosse restabelecida a frota das linhas de ônibus. Ou seja, o prefeito não pediu 100% das linhas nas ruas. Fora isso, está enfrentando agora uma suspeita de fraude em licitação, que está sendo acompanhada pela Justiça, com operação policial que teve na casa dele e suspeita de corrupção na CPTrans com o presidente afastado, né? Então você soma tudo isso, o que a gente precisa hoje para melhorar o transporte público na cidade? Aumentar a oferta de ônibus. Se as atuais empresas já demonstraram que elas não têm disposição e que brigam na Justiça e que não estão cumprindo, no meu entendimento e do meu jurídico, já há elementos bastante o suficiente para se quebrar o contrato e para assumir o transporte público no município. Se Deus me permitisse ser prefeito dessa cidade, um dia é o que eu faria. Eu assumiria o comando das empresas de ônibus e aplicaria o tarifa zero. É o mesmo projeto de Maricá. Eu acho que se existe recurso público, se existe dinheiro público, ele tem que ser utilizado em favor da população. A população não quer que você fique, eu tenho certeza disso, é só andar na rua e perguntar que a prefeitura gaste dinheiro público com aluguéis de mansões, com piscinas, para dar conforto ao secretário para administrar. O que a gente precisa, sim, é que a prefeitura assuma o transporte público ou que faça a licitação, se coloque 100% das linhas das ruas, com ônibus novos, né, dando dignidade para essas pessoas, atendendo a demanda, porque hoje não atende. Hoje os ônibus, além das linhas estarem sucateadas, né, com alguns ônibus, inclusive, que vêm de fora após incêndio, a gente precisa dar a essas pessoas condições de realmente estar no transporte público, aliviando a mobilidade urbana, trazendo dignidade e afetando diretamente a economia, porque o transporte público de péssima qualidade que nós temos hoje, ele afeta diretamente a economia, afeta a vida das pessoas. Tem trabalhador que gasta em média de 3 a 4 horas no transporte público. E isso afeta a economia, por quê? Porque o empresário do centro da cidade, o empresário do Quitandinha, o empresário do Sargento Boining, o empresário dessa região do 1º Distrito, muitas vezes não quer contratar na posse. E o contrário também acontece, o empresário da posse de Pedro do Rio, de Itaipava, de Nogueira, muitas vezes não quer contratar do 1º Distrito. Por quê? Porque as pessoas levam muito tempo na mobilidade urbana, levam muito tempo enfiados dentro de ônibus, muitas vezes não conseguem chegar dentro do horário. Petrópolis precisa de um prefeito que tenha coragem de enfrentar os donos de empresas de ônibus. Tudo que a gente não precisa agora é de um prefeito frouxo que baixa a cabeça para dono de empresa de ônibus. Esses caras não podem continuar mandando na nossa cidade, que é o que acontece. Hoje, quem disse que quer colocar ônibus na rua não é o dono de empresa de ônibus. Olha, mas se você paga para ter o cobrador, como que os donos de empresa de ônibus estão arrancando os cobradores? Se está planilhado, não é favor não, gente, a população paga para ter o cobrador e é uma questão de segurança. Você que mora em bairros de difícil acesso, você que mora em bairros que, infelizmente, um problema que a gente enfrenta é a quantidade de veículos parados nas ruas. A gente sabe, o cobrador muitas vezes tem que descer do ônibus para manobrar, tem que descer do ônibus com o ônibus lotado para acionar a escada, para acionar o elevador para pessoas que têm mobilidade reduzida. Não são só pessoas com deficiência, não. Estou falando para vocês de mulheres com carrinho de bebê, de mulheres grávidas, de idosos, de pessoas com deficiência. E essas pessoas precisam que a gente tenha o cobrador dentro das linhas de ônibus. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: está no contrato, você paga porque não se aplica, porque as empresas não respeitam.
e elas não respeitam porque a prefeitura não toma uma atitude. Enquanto vereador, eu posso fiscalizar e denunciar, que é o que eu fiz, acionei o Ministério Público. Mas quem tem o poder de multar é a CPTrans. E a CPTrans é indicação de cabo a rabo do prefeito. Seja ele quem for, não estou falando só do Rubens Bom Tempo, não. Quem indica o presidente da CPTrans, que pode multar as empresas, e dono de empresa de ônibus só entende quando você mexe no bolso. Mas a Petrópolis teria orçamento para conseguir manter o transporte público? Eu pergunto isso porque a gente recebeu agora o censo do IBGE, a gente viu que a população de Petrópolis 17 caiu. mil. E, além disso, a gente tem uma população que tem avançado em relação à idade, ou seja, pessoas que vão receber a gratuidade há pouco tempo ou que já receberam essa gratuidade. Fora a questão também dos transportes escolares, dos bilhetes dos alunos. Como, de alguma forma, fechar esse cálculo? Até complementando também, o senhor citou, por exemplo, a tarifa zero de Maricá, mas Maricá tem royalties do petróleo, né? Sim. Essa questão. Como que seria, então, para implantar isso aqui em Petrópolis, que a gente vê aqui um orçamento um pouco mais apertado? O orçamento de Petrópolis, na verdade, não está apertado. Quando eu te digo que de um ano para o outro aumentou em 29%, não é um aumento que qualquer município teve. Só você pesquisar Maricá, você pesquisar Três Rios, pesquisar Teresópolis. O nosso aumento de orçamento de 2022 para 2023 é de mais de 300 milhões de reais. Então a prefeitura só não faz se não quiser. E outra coisa, você não compra esses ônibus à vista, você financia. A prefeitura hoje tem a Caixa Econômica, só que ao invés de, por exemplo, comprar ônibus, comprar caminhão de lixo, para diminuir essa dependência de um serviço terceirizado, eles optaram por pegar 100 milhões de empréstimo para ser pago por 10 anos e muito provavelmente, pelo que a gente está acompanhando, vai ser pago pelos próximos prefeitos. O que eu estou falando para vocês aqui é muito simples. Há de se ter responsabilidade e saber priorizar o gasto público. Dá para fazer sim, mas tem que fazer com responsabilidade. Tem que procurar a Caixa Econômica Federal, tem que procurar o governo federal, avaliar as linhas de crédito, as linhas de financiamento. Eu não vou comprar ônibus à vista, se Deus me permitir ser prefeito um dia dessa cidade. Eu vou financiar isso para 30 anos. E aí eu digo para vocês o seguinte, não vai dar mais dignidade se eu colocar um ônibus novo, com ar-condicionado, com TV, com Wi-Fi, limpo, bem organizado, porque aí a responsabilidade passa a ser do Poder Executivo. E aí você pode contratar esse profissional ou fazendo, ou contratando por licitação, né? Você vai licitar uma empresa para operar, ou você pode fazer por concurso público, que é o que seria melhor. Então, assim, a gente já tem modelos de sucesso pelo Brasil afora, só não faz se não quiser. Eu acho engraçado o seguinte, muitas pessoas na política gostam de colocar a culpa da incompetência, né, na falta de projetos, na topografia da cidade, nas dificuldades orçamentárias. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, por que as outras cidades você pode ter um serviço de qualidade, você pode ter um atendimento de qualidade e Petrópolis não? Por que você pode ter um hospital do olho em Caxias e em Petrópolis não? Por que você pode ter um hospital do câncer em Nova Friburgo e Petrópolis não? Por que você pode ter um hospital popular de medicina veterinária no Rio de Janeiro e em Petrópolis não? Por que Maricá pode ter uma tarifa zero e Petrópolis não? O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, dá para fazer desde que haja responsabilidade, desde que, infelizmente, boa parte dos políticos hoje que estão na cidade já estão em final de carreira. São aqueles políticos que já deu o que tinha que dar. O Rubens está no 4º mandato, está cansado, está naquele jeito de vai empurrando com a barriga, vai empurrando o aumento do servidor, chega aos 45 do segundo tempo, transforma a cidade num canteiro de obras, diz que pegou a cidade numa situação muito ruim, mas na verdade ele sempre deixa a cidade para quem assume, porque a primeira vez que ele foi prefeito foi lá atrás, no ano 2000 ali. Então, quer dizer, um cara que foi eleito, se não me falha a memória, em 96, vereador, e vem até hoje. São quase 30 anos de vida pública e as pessoas ainda acreditam nele. Eu estou te dizendo porque eu conheço o orçamento de Maricá, eu trabalhei em Maricá, eu morei em Maricá, eu acompanhei a implantação da EPT, que é um nome péssimo, né, mas é a Empresa Pública de Transporte, não é pelo partido, e volto a te dizer, dá para fazer. Começou com as linhas troncais, não começou abrangendo e atendendo toda a cidade. O que seriam as linhas troncais para você que está me acompanhando? A linha 700, a linha 600, a linha 100, são as linhas mais utilizadas. Então, se você financiar isso, você não vai pagar tudo isso agora. Você vai financiar isso aí a perder de vista se a prefeitura tiver fora do SPC das cidades, se a prefeitura tiver uma responsabilidade fiscal, fica mais fácil conseguir financiar isso.
há possibilidade tanto no transporte público quanto no lixo. A prefeitura não conseguiu fazer licitação, vai puxar a coleta de lixo agora para ela, para a Condep novamente. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Fora que, na minha opinião, eu não posso generalizar, mas você terceirizar o serviço é uma porta aberta para a corrupção em qualquer lugar do Brasil. Porque não há nenhum tipo de possibilidade de comissão quando o serviço ele é da prefeitura. Quando o cara que está ali trabalhando ele é servidor público. Então você vai cobrar o quê de quem? Então, assim, isso não estou falando da Prefeitura de Petrópolis, estou falando da política em geral, tá? Só para deixar claro, então, quanto mais a gente conseguir assumir os serviços e prestar um bom serviço por parte da Prefeitura, mais responsabilidade a gente vai estar tendo com o dinheiro público. E mais dinheiro vai sobrar. Estou te falando aí de contratos de mais de 40 milhões de reais de terceirização do lixo. Estou te falando de mais de 40 milhões de reais de contrato, agora reduzir um pouquinho, né, quase esse valor, mais de contrato de mão de obra para a educação. Quer dizer, a gente realmente tem que priorizar o que é melhor para a população, porque senão daqui a pouco fica inviável governar Petrópolis. Queria voltar um pouquinho para esse cenário político, né, essas preparações para uma possível candidatura. A gente vê, por exemplo, o Otávio Sampaio, ele esteve aqui com a gente, ele comentou que ele tem o apoio do senador Flávio Bolsonaro. Sim. O Ingo Rames recebeu o apoio público do senador Romário. E o senhor, como que está sendo essa costura para um possível apoio, caso o senhor realmente venha candidato? Sim. Quem desses grandes nomes da política, digamos assim, o senhor acredita que teria algum apoio aqui na cidade? Bom, a princípio, o meu partido Republicanos me pediu há mais ou menos 10, 12 dias atrás para posicionar o meu nome como pré-candidato a prefeito. Então, não foi um pedido meu. O ex-vereador, ex-deputado, pastor Antônio Brito, assumiu a presidência do partido, ele entende que o partido tem que ter uma candidatura própria, fortalece a nominata. Como eu fui o candidato a deputado federal mais votado do município, ou seja, mais de 17 mil votos, ele entende que o meu nome hoje seria o melhor para estar à frente do partido. Então, toda a direção estadual, os deputados estaduais, os deputados federais do partido apoiaram essa decisão dele. Em agosto, a gente vai estar dando posse ao pastor Antônio Brito na presidência do partido, e todas as nossas lideranças, o Vaguinho, prefeito de Belfor Roxo, os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais, o comando nacional do nosso partido, o presidente Marco Pereira, todos estão apoiando esse projeto. Mas agora acho interessante a gente dizer aqui que a gente tem uma porta aberta com o ex-prefeito interino Ingo Rames. Como nós dois, hoje, ele pelo União Brasil e eu pelo Republicanos, nós fazemos parte do mesmo grupo político, e o Ingo é meu amigo, é meu irmão, é um cara que a gente vota junto na Câmara e tem posicionamentos muito parecidos. Eu realmente não acredito que a gente vai ficar em lados opostos, acredito numa composição lá na frente. Mas quem vai ser o prefeito, quem vai ser o vice, ou se vai ser vereador, o que vai dizer pra gente lá na frente serão as pesquisas dentro da lei, dentro do processo eleitoral, direitinho, a gente tem que ver quem está na frente. Eu acho que o que não vale hoje é a gente perder a eleição para o Rubens Bom Tempo e permitir que o Rubens governe a cidade por mais 4 anos. Então a gente tem essa porta aberta hoje com o governador Cláudio Castro, com o secretário de governo. Nós temos essa porta aberta com o deputado federal Hugo Leal, que se posicionou também como pré-candidato, mas faz parte do mesmo grupo. Então eu realmente não vejo o Hugo Leal, Eduardo do Blog, o Ingo Rames se degladiando dentro de um processo eleitoral. Eu acredito que vamos todos para o mesmo caminho. Ano que vem a gente vai sentar, vai olhar as pesquisas e vai buscar o melhor para a cidade. E vereador, você comentou justamente sobre a questão da responsabilidade de arcar, né, com os compromissos de Petrópolis, seja ele em qual área for. Queria que você falasse um pouco a respeito sobre a educação para a gente. Isso porque, como você comentou sobre a questão do autismo, Petrópolis hoje tem uma falta, e grande inclusive, de cuidadores dentro das escolas municipais. E a gente sabe que esse é um problema já antigo aqui no município. Como, de alguma forma, resolver esse problema? Haveria necessidade de mais um concurso público voltado justamente para esse tema? Ou você, por exemplo, adotaria uma medida que o Otávio comentou com a gente, de alguma forma realizar parcerias com as instituições de ensino superior que têm, por exemplo, a pedagogia como curso e, de alguma forma, fazer estágio com essas pessoas e, de alguma forma, ter compensação financeira ou algo assim similar com as instituições para, de alguma forma, solucionar o problema? É importante a gente separar a questão da inclusão, da verdadeira inclusão, que hoje é regulamentada pela Lei Brasileira de Inclusão, pela nossa LBI. Inclusive, eu estou como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, então eu acompanho de perto essa questão, inclusive da criança e do adolescente,
faz parte dessa comissão. Nós montamos hoje uma segunda comissão na Câmara para ver a questão das inclusões. Tem a vereadora Gilda junto comigo, o vereador Léo França, a gente está fazendo essas fiscalizações nas escolas. Não é só você ter o profissional, é você ter o profissional qualificado para fazer esses atendimentos. Hoje, a gente falando em educação como um todo, não só da parte das inclusões, faltam profissionais. Faltam psicólogos. Hoje, a própria Secretaria de Educação admitiu em audiência pública que só existem 6 psicólogos e que não foram concursados para a área. Ou seja, entre aspas, ali há um desvio desse profissional que não é permitido por lei. Então, existe muito para se avançar, tanto na questão da adaptação das escolas para se permitir a verdadeira inclusão, quanto na qualificação e o direcionamento dos profissionais. Eu também faria hoje essa parceria com as universidades e faria também concurso público. A gente sabe que hoje não há orçamento, apesar do aumento de orçamento da educação, tem aqui anotado, de 335 para 439 milhões, ou seja, 335 milhões em 2022, 439 milhões em 2023. Esse orçamento já aumentou muito, ou seja, é dinheiro que dá para contratar cuidadores, dá para contratar profissionais especializados para se trabalhar com pessoas com transtorno, para pessoas com autismo, né, para pessoas com síndrome de Down e múltiplas deficiências. Essa questão da qualificação tem que ser muito clara, não é só contratar professor e contratar profissional de apoio a toque de caixa sem ter a qualificação específica. Para se contratar professores também para matérias regulares, por exemplo, matemática. Hoje a gente tem uma grande dificuldade, então a prefeitura tem que ir em busca. Eu sou o autor da proposta de assinar a carteira dos RPAs de educação. Então são mais de 1.300 famílias que a gente conseguiu atender. Foi uma luta de mais de 10 anos, muito antes de eu ser vereador. Agora é o ideal? Não. O ideal é fazer concurso público. Dá para fazer concurso público para todo mundo? Não. Mas a carteira assinada, ela já dá dignidade para esses profissionais durante um período até que se possa cada vez mais fazer TACs, termo de ajuste de conduta, com o Ministério Público e que se possa contratar esses profissionais. Dá para melhorar? Dá para melhorar muito. Como que eu dividi as minhas emendas parlamentares para que vocês tenham uma ideia? Eu destinei emendas para reformas de escolas, de postos de saúde, para o atendimento de pessoas com múltiplas deficiências, autismo e múltiplas deficiências, em instituições parceiras. Eu destinei recursos para o GAAP, que é especializado em autismo, né, e é reconhecida Brasil afora, e para a PAI, que trabalha com múltiplas deficiências. Cheguei lá, conheci o trabalho, sentei com os responsáveis e perguntei: quanto vocês precisam para zerar a fila? Qual é a maior dificuldade de vocês? Então, na época, no GAAP, me pediram em torno de R$100 mil para contratação de profissionais. Coloquei 150 mil. Coloquei cerca de 250 mil para a PAI, quando o pedido foi 200 mil. Esse dinheiro até dezembro vai ser liberado através de emendas do nosso mandato. Por que eu fiz isso? Porque há um entendimento de que esses profissionais você não encontra nem na saúde pública nem na educação. Hoje você não tem. Eu posso resolver concurso público? Não. A proposta de concurso público hoje é minha, aprovada na Câmara, mas quem decide isso é o prefeito. Então eu tenho que atuar naquilo que eu posso e que eu tenho recursos para poder fazer. Fortalecer essas instituições, assim como fazer parcerias com as universidades, são caminhos alternativos que, apesar de não ser o ideal, é o que a gente pode fazer com responsabilidade para atender essa parcela da população. Falando um pouquinho sobre a saúde na cidade, nós vemos também suas fiscalizações em relação a isso. Queria então fazer uma pergunta conjugada. Quais são os principais problemas que o senhor enxerga nas suas fiscalizações e quais seriam suas propostas para resolvê-los? Bom, em primeiro lugar, é fortalecer a atenção básica. Para você que está nos acompanhando, a atenção básica é o que você tem próximo à sua casa. Estou falando dos postos de saúde. Um dos grandes problemas da saúde em Petrópolis, por exemplo, vou te dar alguns exemplos para aproximar da realidade das pessoas. O posto de saúde do Quitandinha Amazonas atende mais ou menos ali 10 mil pessoas, acredito até que um pouco mais já, porque esses dados estão desatualizados. Há uma década não tem médico no posto do Quitandinha Amazonas. Nós destinamos recursos para lá, para o Rio de Janeiro no Quitandinha, para o posto de saúde de Pedro do Rio, para o posto de saúde, para a unidade básica de saúde da Posse. Temos propostas de colocar uma UPA, uma unidade de pronto atendimento no Quitandinha e centralizar isso e não descentralizar. Mas ao colocar uma UPA, a gente permite que uma grande parte da população seja atendida dentro do seu bairro. Não precise vir para o centro da cidade ou atravessar
a cidade para Itaipava, e uma unidade de pronto atendimento na posse, que é mais ou menos o que a prefeitura vai fazer. O prefeito mudou de nome porque a proposta é minha, mas fui eu que briguei para que acontecesse lá. Quer ter uma unidade básica de saúde atrelada ao Alcides Carneiro, e aí eu entro no teu questionamento sobre a solução. Qual é a solução para a saúde hoje? Se você não tem profissionais hoje, se você não consegue fazer concurso público, nós temos o SERRAC. Pelo SERRAC, você consegue assinar a carteira desses profissionais. O que nós aprovamos na Câmara? Votamos a favor e votamos junto com o governo, mostrando que não é ser oposição e é buscar o melhor para a população. A unidade de saúde de Pedro do Rio e a unidade de saúde da Posse passam a ser responsabilidade agora do SERRAC. Ali, com carteira assinada, você consegue dar dignidade. Por quê? Você pega um profissional médico contratado por RPA, ele tinha que atravessar, muitos deles até vêm do Rio, vêm de outros lugares, de cidades no entorno, você tem que atravessar a cidade toda para ser atendido, para dar atendimento lá na Posse. Ganha pouco. Eu conheço médico que ganhava R$ 2.900. Porque eles estudam para qualificação e para um investimento é muito pouco. Então você perde esse profissional para a rede particular. Você perde para as clínicas, para os postos de saúde. Assinando a carteira pelo SERRAC, você dá a ele o direito ao fundo de garantia, ao seguro do desemprego. Se você aplicar o piso nacional da enfermagem, que já chegou o dinheiro, ou seja, como funciona o piso nacional de enfermagem? Petrópolis vai receber mais de 5 milhões de reais, divididos em 9 parcelas de quase 560 mil reais. Então, quando você aplicar o piso nacional, serão, se não me falha a memória, mais de 1.000 profissionais atendidos. Já melhora, já dá dignidade para esses profissionais. Então, você consegue reter, você consegue segurar esse profissional na rede pública. Então, aonde nós temos atenção básica que é mais distante, por exemplo, posto de saúde do Fazenda Inglesa, você tem que dar dignidade, você tem que sustentar um bom salário para que esse profissional possa atuar e atender a população. O mesmo vale para o Meio da Serra, para o Sargento Boining e para toda a cidade. Paralelo a isso, acontecendo ao mesmo tempo, tem que manter as unidades de pronto atendimento de portas abertas. Está aí a nossa UPA do centro, que já passou do prazo da obra, de execução da obra. Vou dar já um spoilerzinho para vocês aqui das nossas investigações. A UPA teve um aditivo, um valor absurdo, que em breve eu vou estar divulgando, que por fora do contrato foi oferecido pela prefeitura para essa obra. Então nós estamos num processo, né, de fiscalização para partir para uma investigação que pode ser através do Ministério Público ou de uma CPI. Então, a partir do momento que a prefeitura permite que essa UPA fique fechada por tanto tempo, ela sobrecarrega a unidade de pronto atendimento de Cascatinha e a unidade de pronto atendimento de Itaipava. Vou falar para vocês assim do básico do básico. Quando eu estive na unidade de pronto atendimento de Cascatinha, você não tem televisor lá. As pessoas ficam às vezes internadas lá por uma semana, por 10 dias, e não é esse o papel da UPA. Não é esse. A UPA não serve para a pessoa ficar internada, é para ela ter o atendimento e ser encaminhada. Por que ela fica internada? Porque você não tem vaga nos hospitais. Como que você aumenta as vagas nos hospitais? Você consegue construir o hospital do dia para a noite? Não. Você não pode perder parcerias. Eu hoje buscaria o Hospital Nossa Senhora e o HCC pelo município. Eu assumiria, e aí eu vou dizer para vocês, há recursos para assumir esses hospitais. O orçamento da saúde saiu de 396 milhões para 461 milhões de reais esse ano de 2023. Então, não quer assumir o HCC? Não quer assumir o Nossa Senhora? O prefeito pode aumentar o número de leitos. Estou falando de licitar 10, 12 leitos, como eles estão fazendo agora, não. É assumir esses leitos, como foi no período do Covid, quando o HCC e o Nossa Senhora ajudaram a salvar vidas em Petrópolis. A situação deles hoje é ruim, porque o repasse do Estado é muito ruim, porque a regulação hoje pertence ao Estado e não ao município. Essa foi uma das coisas mais idiotas que eu vi acontecer em Petrópolis, que a Prefeitura de Petrópolis abriu mão da regulação para o Estado. Porque amanhã, se a tua mãe estiver passando mal, se o teu filho, teu marido, a tua esposa estiver passando mal, tiver necessidade de ficar internado, ele pode ser enviado para Niterói, para Três Rios, para São Gonçalo, para Teresópolis, para onde tiver vaga. Eu quero recuperar essa regulação quando Deus me permitir ser prefeito da cidade. Eu quero trazer a regulação de novo para o município, para você que paga imposto e que vive aqui, para que você possa ficar internado aqui em Petrópolis. Espero que você nunca precise do serviço do SUS. Mas se tiver de depender do SUS, ou se tiver de ficar internado no sistema
de saúde através do nosso município, que os seus parentes possam te visitar. Que muitas vezes a pessoa vai para uma cidade no entorno e ainda entra em depressão, porque está mal, porque está passando por uma situação difícil, porque está com a saúde fragilizada e muitas vezes a família não tem condições de visitá-lo aqui no entorno. Como que você enfrenta esse tipo de problema? Você tem que chamar o servidor para conversar, você tem que fazer audiência pública, o prefeito pode convocar na Casa dos Conselhos, você tem que ter debate através da Câmara Municipal, você tem que abrir o orçamento, você tem que ouvir os conselhos, a gente tem que ouvir os conselhos, a gente tem que ouvir a população petropolitana. O problema todo é que é muito fácil ser prefeito encastelado. É muito fácil ser um prefeito trancado dentro da sala. Esse tem sido um desafio do meu mandato. Eu nunca troquei o número de telefone. Nunca. Eu respondo centenas de mensagens todos os dias, pessoalmente. No meio dos textos, eu mando um áudio para a pessoa ter certeza que ela está falando comigo e não com o assessor. O problema é que o cara que senta naquela cadeira, muitas vezes é tanto dinheiro e tanto poder que passam pelas mãos dessa pessoa, que ela acaba esquecendo qual é o objetivo principal de estar ali, que é servir. É servir ao próximo, é servir à população. É para isso que você ganha um bom salário. É para isso que você ganha a prerrogativa de indicar os seus secretários. Não é para melhorar a vida da tua família, não é para fazer no teu quintal, não é para empregar os teus familiares. É para você fazer o que é melhor para a população. Eduardo, aproveitando essa situação, vou fazer uma pergunta que me surgiu como mais uma curiosidade e de que forma isso seria adotado por você, caso eleito como prefeito. Eu falo isso por uma experiência própria. Meu pai uma vez precisou de atendimento na UPA, ele foi para a UPA, chegou lá, ficou algumas horas lá, né? Unidade de pronto atendimento a gente fala em termos, porque às vezes a pessoa fica horas lá esperando. E ele foi fazer um exame, ele precisou sair, por exemplo, da UPA de Itaipava, precisou vir ao hospital Alcides Carneiro para fazer o exame, para voltar para a UPA de Itaipava. Não seria talvez adequado ampliar ou melhorar essa logística, justamente, até porque você tem o custo também da própria ambulância, de vai com o paciente, volta com o paciente, pega outro, leva para o hospital, volta. Talvez seria melhor ampliar a infraestrutura da UPA, pelo menos para exames mais simples, para que essa pessoa não tenha que ficar indo e voltando, por exemplo, dentro da ambulância. E como você comentou agora sobre as questões de cargos, aproveita o caso, de que forma você escolheria, por exemplo, os secretários do seu governo? Começando pela questão da saúde, Sim. né? Uma parceria com os laboratórios do município, né? Vou citar aqui um laboratório que vem crescendo muito, que é o Laboratório de Correias. Não é que eu faria com o Laboratório de Correias, mas apenas para trazer para a tua realidade, como porque exemplo, ele tem em todo lugar, como exemplo. Se você colocar um laboratório desse funcionando junto à unidade de pronto atendimento, você mata essa questão. Muitas vezes a Prefeitura de Petrópolis faz a parceria, faz um convênio, né, com uma empresa para prestar esse serviço para o município. Primeiro, vou explicar para você o seguinte, existe um teto para isso. Ou seja, você contrata R$100 mil, R$200 mil, R$1 milhão, R$10 milhões em exames. Chega nesse teto, você tem que autorizar e fazer uma outra parceria. Ou seja, o que a Prefeitura contrata hoje, no meu entendimento, não é o suficiente. Então você tem que ampliar isso. E ao invés de pegar a população e mandar para Correios, e mandar para o centro, e mandar para o Quitandinha, você tem que fazer o contrário. Você tem que exigir, através do contrato, isso tem que ser pactuado, isso tem que estar ali de preferência para garantir a legalidade, botar o Ministério Público na mesa, porque o que não faltam são processos para se fazer termo de ajuste de conduta. Você tem que levar esse laboratório para estar próximo ao lado, no mesmo bairro da UPA. Isso você já atinge até a questão de mobilidade urbana. A pessoa não tem que ficar no transporte público ou de carro de um lado para outro para conseguir pelo menos o básico dos exames. Não posso te dizer que você vai conseguir isso em relação a uma colonoscopia, em relação a uma ressonância magnética. Muito provavelmente esse profissional ele vai ter que ir para o Alcides, ou uma mamografia, ele vai ter que ir para o centro de saúde. Você não resolve tudo, mas como você de maneira muito inteligente citou aqui, e você já me deu a resposta na tua pergunta, você mantém próximo das pessoas aquilo que é básico. E para você contratar profissionais, no caso, é prerrogativa do prefeito, ele não é eleito, no caso dos secretários, secretário de saúde, secretário de obras. Gente, não dá para você contratar um secretário de obras que não entende de obras. Não dá para você contratar um secretário de saúde que não entende de saúde. Não dá para contratar um secretário de defesa civil que não entende de defesa civil.
Tem algumas áreas que o secretário tem que ser técnico. Vou te dar um exemplo, mas aonde o secretário pode ser político? Secretário-chefe de gabinete, secretário de governo, secretário de relações institucionais. Esses secretários, eles são indicação política do prefeito. Agora, você contratar um secretário de saúde que, no mínimo, não entenda de gestão, não é só não entender de saúde. Muitas vezes o profissional é um excelente médico no consultório, mas nunca administrou nada da vida dele. Aí você coloca o cara para administrar uma secretaria tão complexa como a Secretaria de Saúde, que é dividida, você tem vários diretores supervisores ali, que você tem um braço como o SERRAC, que tem vida, que tem autonomia, que tem recursos para administrar, ele não faz ideia do que fazer, porque ele simplesmente está acostumado a administrar um consultório. Então a gente precisa, por exemplo, para a Secretaria de Saúde, um profissional que pode ser da saúde, seja enfermeiro, seja médico, mas que principalmente entenda de gestão, que tenha administrado alguma coisa na vida. Não dá para pegar um caboclo que nunca botou a cara ali e enfiar o cara pálido ali para... Não dá, cara, não dá. Defesa Civil também é a mesma coisa. Secretaria de Educação, nem todo professor que é bom em sala de aula ou que é bom como diretor vai ser bom como secretário de Educação. Porque na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, o sujeito vai ter que entender, ou a mulher que estiver ali, vai ter que entender sobre gestão, sobre licitação, sobre adesão à ata de preços. Vai ter que entender como se faz um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Vai ter que ter diálogo com a Justiça. A exemplo disso, a Secretaria de Assistência Social. Nós temos hoje uma vara da infância e juventude muito ativa em Petrópolis, que o tempo todo, e o Ministério Público também, doutor Odilon, está há muito tempo, durante todo o tempo, estão acionando as prefeituras, estão acionando a prefeitura e as secretarias, o tempo todo. Então você tem que ter um gestor ali que realmente entenda a importância. Pode ser político? Pode, desde que tenha qualificação. É a mesma coisa, eu posso ter um secretário de comunicação que não entenda de comunicação? Não dá, ele tem que ser da área, senão ele vai afundar o governo naquela área específica. Sabe, é só isso que eu quero para o futuro. Se Deus me permitir ser prefeito, que seja outro prefeito, que ele possa anunciar quais serão os nomes a sentar naquela cadeira e administrar a pasta durante o processo eleitoral, porque aí fica muito mais claro para a população poder votar. Perfeito. Wellington, alguma outra informação, questionamento que você queira fazer, até por conta do nosso tempo de entrevista? Por mim, tranquilo. Vereador, eu queria então primeiramente agradecer a sua presença aqui, por trazer um pouco dos seus projetos, dos seus objetivos, quem sabe assumindo a cadeira do Executivo aqui em Petrópolis, e queria que você fizesse as suas considerações finais para a população também que está nos acompanhando e que possivelmente pode ser um eleitor. Quero, em primeiro lugar, agradecer a toda a equipe da TV, te agradecer a vocês dois, porque estão sempre abrindo espaço para que a gente possa falar sobre a condução do nosso mandato, sobre as nossas atividades legislativas, e dizer para você que nos acompanha que antes da gente ter um bom prefeito, a gente precisa ter um bom ser humano sentado naquela cadeira pelos próximos 4 anos. E a única coisa que eu te peço, não avalia só o currículo, não, avalia as atitudes, avalia a maneira de lidar, se é com empatia, se não é com empatia, né, de que maneira essa pessoa se comporta nas situações mais difíceis que nós passamos na cidade. Ninguém vai conseguir resolver tudo, mas é possível fazer muito. É possível melhorar a vida das pessoas, sim. É uma estrutura muito grande, recursos. Eu provei para vocês aqui, com esse aumento de 29%, de mais de 300 milhões, citando por secretaria, é possível melhorar a vida das pessoas. Tudo ninguém vai resolver, mas se a gente tiver um bom ser humano lá, tenho certeza que a sua vida vai ser melhor. Dependente se eu serei o candidato ou não serei o candidato à sua escolha. Eu peço a Deus que abençoe a vida de cada um. Muito obrigado por me permitir entrar no seu lar mais uma vez. Obrigado, vereador. Obrigado, Wellington, também pela sua presença, pela parceria aqui. Para você que está nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, trazendo aqui sempre um debate que leva aí para a população, pelo menos o mínimo de reflexão a respeito do nosso município, do nosso estado e também do nosso país. Muito obrigado mais uma vez e amanhã a gente se vê.
TVC, a TV do Correio da Manhã.